Estou há mais de 200 dias seguidos indo à missa todos os dias. Eu tive vários aprendizados para a minha vida, várias mudanças que eu vou partilhar para vocês ao longo desse vídeo. Acabei agora de sair da adoração Santíssimo, que foi outra também das mudanças que eu tive. E para você que está assistindo esse vídeo, talvez seja loucura ou talvez algo impossível. Porque, claro, hoje em dia as pessoas nem no domingo conseguem ir, nem ao longo da semana conseguem ir. Como é que ele foi 200 dias? Porque, claro, 200 dias não são 200 horas, não são 200 semanas, são 200 dias. E algo que aconteceu muito na minha vida era algo que eu sempre tentava colocar como propósito. Tentar ir à missa todos os dias. Porque ir à missa ao domingo não tem nenhum problema. Eu já ia desde a época de Angola, de 2022, de 2021. Mas algo que eu sentia dentro de mim era para começar a frequentar todos os dias. E começar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Porém, nunca conseguia. Até que no ano passado eu decidi colocar como compromisso, que até fica uma dica para você que quer começar não só a melhorar, seja no hábito de rezar o terço, seja no hábito de rezar o rosário, ou até simplesmente no ato de ir à missa e te aproximar de Deus, que é colocar como não só penitência, mas como também dar sentido nesse hábito concretamente. O que eu decidi fazer? Ano passado teve os 40 dias de São Miguel Arcanjo, que esse ano terá em agosto. Teve os 40 dias de São Miguel Arcanjo, o que eu decidi fazer? Bem, vou colocar como penitência o hábito de ir à missa todos os dias durante 40 dias. Porque são 40 dias e nesses 40 dias a minha ideia principal era não só ir todos os dias, mas como também dar sentido durante esses 40 dias. E eu ia. Outro detalhe aqui, por exemplo, vivendo aqui em Portugal, em Braga principalmente, é que eu vivo na cidade de Portugal com mais igrejas. Mas eu sempre dava desculpa. O meu dia está muito corrido, eu não vou conseguir. Eu sempre inventava alguma desculpa para não fazer esse hábito. E na nossa vida é a mesma coisa. Sempre procuramos uma desculpa para não executar um hábito que talvez possa nos ajudar a evoluir. E esse hábito que às vezes pode nos ajudar a evoluir é aquele que nós temos negligenciado. Seja, por exemplo, como eu comentei anteriormente, de rezar o terço. Seja como eu comentei, de se aproximar de Deus. Porque se vocês forem parar para notar, as coisas que dão um pico de dopamina muito alto, aquelas coisas que não fazem bem, nós fazemos automaticamente. É abrir a rede social quando eu não queria abrir a rede social. É comer algo a mais quando eu não queria comer algo a mais. Ou seja, tudo aquilo que tem um pico de dopamina muito alto, que às vezes nós não queremos fazer, acabamos por fazer automaticamente. Que inclusive São José Maria Escrivá, eu gosto muito de aprender com ele. Ele comenta algo no livro Caminho, que é: se você acha que a missa é longa, significa que o teu amor por Deus é pouco. Ou seja, se você acha que é loucura, se você acha que é perder tempo, talvez o teu amor pela Santa Missa é pouco. E no meu caso, eu estava sentindo cada vez mais essa necessidade de ir todos os dias. Não só ir por ir, mas ir para começar a viver de verdade. E quando eu comecei a viver de verdade, eu comecei a entender que, primeiro ponto, os santos não eram santos porque eles eram perfeitos, não. Ou iam à missa todos os dias porque eles tinham tempo, não. Eles eram santos porque arranjavam tempo para se aproximar de Deus. E quando você não tem tempo nem para te aproximar de Deus, primeiramente, você quer muitas coisas boas, mas sabe que você tem feito coisas boas para agradar a Deus? Porque querer todo mundo quer, mas trabalhar para ter nem todo mundo quer. Por isso é que existe essa renúncia diária que você precisa fazer. E no meu caso, colocando como penitência, eu coloquei como renúncia. E essa renúncia é muito importante que faça sentido de acordo com a tua realidade. Porque se essa renúncia não fizer sentido de acordo com a tua realidade, você pode muito bem começar. Mas se você começar e não for de acordo com a tua realidade, você irá desistir depois de algum tempo. E esse é um dos pontos que eu vejo muitas pessoas se frustrarem. Por quê? Porque não criou algo de acordo com a realidade dela, a pessoa se frustra. E quanto mais você criar algo fora da tua realidade, você vai começar a deixar de planejar. Que é um dos pontos que eu vejo conversando muito com alunos meus, que inclusive você está aqui pela primeira vez. Tem um vídeo onde eu explico mais como é que funciona tanto a minha comunidade, tanto a minha mentoria individual, que eu vou deixar aqui o card. Ponto que eu comento sempre com meus alunos. Que não só como você define um hábito, ou como você define uma meta, especificamente. Porque planejar você pode muito bem planejar, mas quando não tem um sentido maior, quando não tem uma vontade maior para você fazer isso na tua vida, depois de algum tempo você vai desistir. E quando você desiste, a pessoa fica sempre com aquele ciclo vicioso. Bem, eu já tentei uma vez, já tentei duas, já tentei três, não vou voltar a tentar. Por conta dessa experiência negativa que nós temos automaticamente, que nos gera algo que não é bom. O segundo aprendizado eu tive essa semana não, 2, 3 semanas atrás,
quando eu terminei de ler o livro de São Padre Pio. O de São Padre Pio tem uma história muito boa. E algo que me chamou a atenção é que as pessoas saíam desde a América, desde a África, desde a Ásia, para ir para Petreutina, ou São Giovanni Retondo, que é onde São Padre Pio vivia, para assistir à missa dele. Detalhe é que as missas dele eram longas. Segundo o livro, a missa dele durava 4, 5, 6, 7 horas. E as pessoas iam assistir à missa deles. Tem um dia que eu gravei até aqui semana passada, os stories, que eu comentei sobre um senhor comunista, que ele foi até São Padre Pio, foi falar com ele porque ele queria com o seu filho. Agora eu comentei que essa cidade tem muita igreja, mais uma igreja aqui. Ele comentou que o filho dele, no caso, era deficiente. Ele queria a cura do seu filho. E aí o São Padre Pio disse: bem, teu filho é deficiente? É. Mas a tua situação é muito pior do que a dele, no caso. Ele comentou que que ele era comunista, a situação dele era muito pior. Ou seja, pessoas são de diferentes contextos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pessoas que nem acreditavam nele ou não acreditavam em Deus e se convertiam por causa da missa dele. E faziam esse esforço para ir para a missa. E um dos pontos que eu vejo muito hoje em dia é que, é claro, se você tiver um contexto muito complicado, talvez nem tenha missa no teu lugar que você vive. Mas tem pessoas que gostariam de ter essa oportunidade que você tem. Mas no nosso dia a dia, tanto por essa frieza, tanto por não dar sentido no hábito, acabamos por deixar de lado uma oportunidade que nós temos. A oportunidade de viver de verdade, não só ir à missa como eu comentei no começo, mas conviver com um sentido muito maior. Que até isso liga um pouco com a fase que eu estou a viver agora. Como eu comentei com vocês, que eu comecei a missa todos os dias desde o ano passado, desde agosto, sempre do ano passado. É algo recente, nem tem nem um ano. E quando eu comecei a fazer cada vez mais isso, muita coisa na minha vida começou a melhorar. O vídeo lá no Instagram viralizou, missa do Frei, só que eu fui. Se fosse um contexto totalmente diferente, eu nem ia à missa, porque eu tive que ir para Fátima, acordar cedo. Ou seja, quando eu dei sentido nesse hábito, eu sei que esse hábito vai me ajudar muito. E agora na minha fase concreta, me aproximando mais de Deus, eu tenho entendido cada vez mais isso. Para quem não sabe, quando eu comecei a criar conteúdo com 16 anos, era na fase que eu estava me aproximando mais de Deus. E quando eu comecei a me aproximar mais de Deus, eu disse: bem, Senhor, eu estou me aproximando de Ti, vou começar a criar conteúdo, ok, mas não é por criar conteúdo que eu quero me afastar de Ti. Porque eu via muita gente que criava conteúdo, porém não falava de Deus. E eu ficava: será que criar conteúdo é um tabu para as pessoas expressarem o seu lado mais interior? Eu ficava realmente com essa dúvida. Mas indo mais a fundo, eu vi que dava para sim, para falar. E semana antepassada eu estava em Lisboa e eu vi que empresários aqui de Portugal também tinham esse receio. Será que eu posso mostrar esse lado meu para os meus seguidores? Será que as pessoas têm receio? Quanto mais você partilha, mais você dá exemplo do teu apostolado, melhor. Para quem não sabe, aqui a cidade de Braga também foi uma das primeiras cidades que os romanos invadiram. No caso aí é Carlos Augusto. Esse vídeo está a ser minha reflexão, estou a fazer turismo aqui com vocês. Mas às vezes não é só para aquilo que você fala, mas por exemplo que você dá. Eu, por exemplo, no meu perfil, quando eu digo que eu vou treinar, eu vou lá e vou treinar. Eu não digo só que treinar é bom, eu vou lá e faço. Jejum, eu não digo só que é bom, eu vou lá e faço. E quanto mais você mostra o teu exemplo, mais as pessoas ao teu redor vão fazer. Às vezes você pode estar me dizer: Luz, ou os meus amigos não me apoiam, os meus amigos não vão à missa. No final do dia, só você que vai se salvar, não só os teus amigos. Às vezes você pode estar me dizer: Luz, ou eu sou mãe, eu sou pai, e os meus filhos não se importam com isso. E você, pai, o que você tem feito? Porque eu vejo muitos pais, eu digo isso porque eu tenho alunos que são pais. Às vezes você é pai e diz que, bem, os meus filhos não lêem livros, meus filhos ficam todo dia nas redes sociais. Ou até, o caso como eu comentei, os meus filhos não treinam, meus filhos não fazem nada. Ótimo. Mas qual é o exemplo que você tem dado? Se você der esse exemplo de fazer isso, você iria fazer. Então, não só começar o hábito por começar, mas começar o hábito com um sentido a mais. E no meu caso, isso que eu estou sentindo cada vez mais. Eu comecei a missa todos os dias, ótimo. Comecei a receber mensagem de seguidores. Luz, eu comecei a ir à missa todos os dias, tem sido muito bom. Luz, eu comecei a ir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ou seja, pessoas que estavam distantes começaram a se aproximar mais. E na tua vida, às vezes, por você dar esse exemplo, pessoas que estão distantes podem se aproximar mais. E como eu comentei, pode ser um amigo teu, pode ser... Obrigado. Pode ser um amigo teu, pode ser o teu filho, se você tem filho, pode ser a tua namorada, se você tem namorada. É claro, se for namorada, você tem que ir um pouco mais a fundo para ver se é a pessoa que Deus quer que você fique ao teu lado. Mas quando você dá sentido, é que você ganha esse discernimento.
Inclusive, eu quero muito saber a vossa opinião. Qual é a vossa dúvida que vocês têm quanto a essa área? Eu tenho estudado muito nos últimos tempos. Comentei sobre São Padre Pio, comentei sobre São José Maria Escrivá. Podia dar exemplo de vários santos. Mas quero muito saber da vossa parte. Muito saber da vossa parte. Não só sobre espiritualidade em si, mas como também rotina em si, a vida em si. Quais são as dúvidas que vocês têm que eu posso trazer aqui para o YouTube. Porque lá no Instagram eu trago conteúdo bom, trago. Por meus alunos eu trago conteúdo bom, trago. Aqui no YouTube eu quero trazer, quero. E dessa parte de espiritualidade é o ponto que eu vejo como muitas pessoas terem necessidade. Eu estava a comentar sobre santos e tem uma frase de São Carlos Acutis que ele comenta que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é o corpo de Deus. Luso, como assim corpo de Deus? Você abriu os evangelhos, você vai ver que na última ceia o Senhor partiu o pão e era o corpo dele. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E aqui entra mais um ponto que eu digo, que não é só você dizer ou você levantar uma bandeira se você não sabe levantar essa bandeira. Por exemplo, eu posso muito bem dizer que eu sou angolano, mas você me perguntar qual é o hino de Angola e eu não sei cantar o hino de Angola, aí fica feio. Aqui tem um museu de arqueologia, fica feio. Ou você, por exemplo, é do Brasil e não sabe cantar o hino do Brasil. Tem pessoas que não sabem, fica feio. Ou até melhor, perguntarem para você alguma coisa sobre o teu país e você não sabe. Mas bem, chegando aqui no final desse vídeo, quero te deixar uma recomendação, que se você quer melhorar tanto nessa parte de espiritualidade quanto na tua rotina, lá no RP tem 2 módulos onde eu falo só sobre isso. O primeiro é o desafio de Carta do Apóstolo Paulo. Eu fiz um desafio lá no meu perfil estudando a vida do Apóstolo Paulo, desde Atos dos Apóstolos, antes da conversão dele, até o final, que no caso em Hebreus e as suas cartas finais, de 2 Coríntios, Gálatas, 1. Eu li toda a vida do Apóstolo Paulo e tem lá na plataforma, lá no Rotina Ativa, que é a minha comunidade de mente pessoal. Luso, Apóstolo Paulo, como assim? Vai ver que vários pontos da vida de Apóstolo Paulo se refletem por nossos dias atuais. Luso, qual é o outro módulo? O outro módulo é sobre Salomão e aqui tem a ver sobre Provérbios. Provérbios é um dos livros mais práticos da Bíblia, tem muito conhecimento, seja para você que está na escola, seja para você que quer melhorar seus hábitos, seja você que quer melhorar a tua mentalidade. Salomão foi o homem mais rico e mais próspero que já pisou na terra, mas além disso, ele era uma pessoa que falava muito, tanto sobre a sabedoria em si, mas como também usar a sabedoria para a nossa vida prática. Como assim, Luso? Salomão, no final da sua vida, ele começou a ficar com várias mulheres, começou a adorar vários deuses, que até tem um capítulo que eu não tiro aqui da cabeça, que ele diz: cidade desmantelada é o homem que não é senhor dos seus prazeres. Ou seja, um homem que não é senhor dos seus prazeres, mas cedo ou mais tarde será derrubado por eles. E o próprio Salomão foi derrubado por eles. Então lá no Rotina Ativa também tem um módulo onde eu explico só sobre isso, sobre a vida de Salomão. E é claro, de brinde, você ainda tem uma comunidade de pessoas que querem evoluir. Você vai ter contato diretamente comigo. Você vai ter desafios. Agora estamos a fazer o desafio 21 dias de foco, restart, e você se entrar na comunidade também vai ter acesso ao desafio sem nenhum problema, fazer da cor da tua realidade. Luz, eu sou mãe, eu sou pai, eu estou na escola. Vai da cor do teu contexto. Tem muita gente de diferentes realidades lá na comunidade. Tem pessoal do Brasil, tem de Angola, tem lá nos Estados Unidos a Dorivalda, que é angolana e está nos Estados Unidos. Tem o Gabriel, que está no Paraguai e é nordestino. Ou seja, vai da cor do teu contexto. Para mim vai ser um privilégio entregar conteúdo bom. E lembra-se sempre, se você não fazer por você, não vai mudar. Você pode muito bem ler livros, você pode muito bem ouvir podcast, ou simplesmente você pode muito bem dizer que eu tenho todo o conhecimento do mundo. Mas não basta apenas você ter todo o conhecimento do mundo se você não aplica. Coisa que eu vejo muitas pessoas: eu tenho um conhecimento, Luz, eu não preciso de comunidade. Mas talvez não é só o conhecimento da comunidade, mas a instrução que você irá receber dentro da comunidade. Mas é isso, deixem aqui a vossa opinião, dê um pouco do meu testemunho aí na missa todos os dias. E foi uma das melhores decisões que eu tomei, agora quase acabei de tomar um susto. Foi uma das 2 decisões que eu tomei na minha vida, todos os dias. Eu não consigo ficar sem Eucaristia, sem a missa. E claro, foi um dos hábitos que hoje em dia não troco na minha rotina por nada. Seja para ir à missa no período da manhã, no período da tarde, no período da noite, eu sempre vou dar o meu melhor. Que até tem um dia que eu viajei para gravar podcast, e tem vlog também aqui no canal, cheguei e já não tinha missa. Fiquei revoltado, mas depois daquele dia aprendi a lição que eu não fico sem missa. E graças a Deus vivo na cidade de Portugal com mais igrejas. Deixa a tua reflexão aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.